Irmãos, nós estamos pregando uma série de mensagens que visa estabelecer e municiar você com conhecimento sobre elas. Já falamos aqui sobre muitas coisas importantes. Falamos sobre a inerrância da palavra de Deus, falamos sobre a Trindade, o Deus triuno, que é um, mas é três, né? Um Deus, três pessoas. Falamos sobre a ação do Deus Criador, falamos sobre as consequências da queda, do pecado, sobre a solução para essa queda, que é a pessoa de Jesus. Rafael falou na semana passada, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso também no retiro, porque o retiro é um retiro de Páscoa. E hoje a gente vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como ele age nas nossas vidas? Vamos falar sobre algumas controvérsias, mas não é para ninguém ficar assim muito preocupado. Oh, meu Deus, eu penso diferente. Há espaço para as pessoas interpretarem de maneira diferente também aquilo que a palavra de Deus ensina. E juntos a gente vai estudando, vai conhecendo, vai se aprofundando na palavra, né? Mesmo depois de tantos anos de conversão, ainda hoje eu me deparo com temas em que eu fico pensativo, em que eu tenho dúvidas, eu leio, estudo e estou tentando, estou buscando. É uma busca constante. Como é que a gente vai entender Deus? É uma tarefa árdua, a gente entender Deus. Mas a gente tem que buscar, tem que estudar. E é o que a gente vai fazer sobre esse tema, sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós vimos que Deus é um só, mas três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é pessoa porque ele tem vontade, ele intercede, ele se entristece, ele fala, ele é o Consolador que permaneceu com os discípulos após a morte de Jesus. Ele é o sopro de Deus, no hebraico ruá, no grego pneuma, sobre a igreja, trazendo vida, trazendo fôlego à igreja. Ele é Deus agindo entre nós e agindo dentro de nós. O Espírito Santo não é uma força. Ele é a força de Deus. Não, ele é uma pessoa. Ele é Deus e deve ser adorado e respeitado como tal. Começando a ler alguns textos que nos mostram quem é o Espírito Santo, Atos 13, versículo 2, vai nos mostrar um atributo que nos faz entender que ele é uma pessoa. Atos 13, versículo 2. Atos 13, 2 diz: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo, o quê? Disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. Então, o Espírito Santo falou com eles, né? Falou com eles. Efésios 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria. Não, 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, não entristeçam o Espírito, mostrando que ele pode se sentir triste. Isso é característica de pessoa. O Espírito Santo, ele sempre atuou na terra. Lá no início, em Gênesis, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava falando, façamos, esse plural envolve as três pessoas de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos na criação de todas as coisas. No Antigo Testamento, nós vemos o Espírito Santo atuando em diversos momentos. Mas no Antigo Testamento, ele era atribuído
a pessoas específicas e para tarefas específicas também. O Espírito Santo não estava sobre a vida de todas as pessoas ou de todos os israelitas no Antigo Testamento, mas apenas de alguns que eram capacitados por Deus para uma determinada tarefa. Nós vemos o Espírito Santo capacitando José a interpretar os sonhos de Faraó. Nós vemos o Espírito Santo dando habilidade e inteligência para os homens que trabalharam no serviço do tabernáculo. Nós vemos o Espírito Santo capacitando Gideão na liderança de uma batalha. Um homem que parecia ser, aos nossos olhos, covarde, mas Deus o fortaleceu e disse: olha, seja forte, eu estou contigo, você vai vencer. E aquele homem foi lá capacitado pelo Espírito de Deus e liderou o povo à vitória. O Espírito Santo, ele deu força extraordinária a Sansão. A força de Sansão não vinha apenas dos seus músculos, dos seus braços, mas vinha do poder de Deus, do Espírito de Deus. O Espírito Santo falou por meio de profetas. O Senhor me ungiu, Isaías fala, e outras profecias, que nós vamos ver alguns textos daqui a pouco. Ele fala por meio dos profetas, ele unge, ele capacita reis. Ele capacitou Saul, Saul profetizou no meio dos outros homens, mesmo sendo um homem que cometeu muitos erros durante o seu reinado e foi desaprovado por Deus. Saul profetiza pelo poder do Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo é capaz de remover o véu que está no coração dos homens, impedindo que os homens compreendam a verdade sobre quem é Deus e sobre quem é Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3. Abra lá, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Até hoje os judeus não conseguem entender que Jesus é o Cristo. É como se eles tivessem ainda um véu sobre o rosto deles para não compreender aquilo que a palavra de Deus fala. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. É o Espírito Santo quem faz essa obra de transformação no coração do homem. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer um homem pecador, um homem que vive para a sua carne, que vive para si mesmo, que vive para as suas vontades, agora abrir os seus olhos e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. É o Espírito quem transforma o pecador. Ele transformou a vida de Saulo de Tarso. Ele era perseguidor da igreja, ele arrastava homens e mulheres para a prisão, mas Deus transformou a vida dele através do poder do Espírito Santo. Conversão verdadeira. Ação do Espírito Santo no nosso interior, a boa semente do Evangelho caindo no coração, produzindo arrependimento, confissão de pecados, levando o homem a entender a obra de Cristo na cruz do Calvário, provocando verdadeira transformação, novo nascimento, vida de santidade, novas prioridades, o desejo pelas coisas de Deus, a fome pela palavra de Deus, nos ensinando a orar, porque nós queremos agora estar na presença do Pai, nos dando a certeza da vida eterna com Deus. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso nas nossas vidas. Amém, irmãos? Um culto cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, não é necessariamente um culto cheio de emoções, êxtases, manifestações espetaculares.
A Bíblia nos fala que é necessário haver ordem e decência no culto. A Bíblia fala que o culto que nós prestamos a Deus deve ser um culto racional. O que o culto não pode ser é um culto frio, um culto sem vida, sem devoção, sem oração, sem quebrantamento. Amém, irmãos? É necessário expressar diante de Deus o quanto nós o amamos. Imagine você ser casado com uma pessoa e viver com ela 30 anos e falar, olha, ele nunca disse que me ama. Poxa, não está certo isso, né? A gente precisa expressar aquilo que nós sentimos pela pessoa, e diante de Deus é a mesma coisa. A gente precisa expressar o nosso amor por Deus. O culto não pode ser frio, não tem como ser frio. Se você entende aquilo que Cristo fez na sua vida, a obra do Senhor no seu coração, você vai dar a Ele um culto racional, um culto cheio de alegria. Envolve emoção também, porque nós somos carne e osso, irmãos, amém? Carne, osso e um monte de coisa ruim, né? Só Deus sabe como nós chegamos à igreja. Só Deus sabe o que nós passamos durante a semana. As tribulações, as dificuldades com as quais nós convivemos. A batalha que foi para nós nos mantermos de pé e darmos um bom testemunho. Só Deus sabe disso. A gente chega aqui quebrado, vivendo às vezes situações terríveis. É normal as emoções transbordarem. É normal você depositar as suas lágrimas no altar de Deus. É normal você, depois de uma semana tribulada, chegar aqui com o coração cheio de sede de Deus. Você está lutando pela sua fé. Então é normal que as emoções aflorem, que alguém ore mais alto, que alguém levante as mãos, que dê um glória a Deus. Tudo isso faz parte do culto, irmãos. Num ambiente em que isso é permitido, porque se eu vou a uma igreja em que eu sei que eu não devo me expressar dessa maneira porque eu vou destoar das pessoas que estão ali, eu vou ter, se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne. E comer carne é uma coisa boba, simples, né? Então, se eu vou a uma igreja onde ninguém levanta a mão, ninguém ora, ninguém dá aleluia, eu vou ficar quieto na minha, eu vou cultuar a Deus na minha mente, no meu coração, quietinho, e tudo bem. Se eu vou numa igreja em que há liberdade para isso, então, com temor, eu vou me expressar mais na presença de Deus. Amém, irmãos? Agora, tem coisas que não são sinônimo de espiritualidade, e nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Porque parece, não, o Espírito Santo está ali. Irmãos, às vezes é a carne pura. Já vi vídeo de pastor subindo na pilastra da igreja. Que negócio é aquele, irmãos? Que coisa de doido! Isso não é espiritualidade não, irmãos. Isso é coisa de doido. Gente rodando igual um peão. Gente, tem outra religião em que isso acontece, hein? Esquisito. Então, irmãos, eu não estou aqui para ser o juiz das pessoas, né? As pessoas vivem num contexto, aprendem daquela maneira e se envolvem com Deus daquela maneira porque elas aprenderam assim, né? Você mora numa casa onde ninguém come jiló. Você não vai do nada me dar um jiló aí. Ninguém comeu jiló a vida inteira na casa, você não vai comer jiló também. Até que um dia, de repente, você vai num lugar, experimenta o jiló e gostei desse negócio aqui, hein? Vou comer. E começa a comer, tal, porque aí você experimentou. É a mesma coisa, as pessoas estão numa igreja onde elas aprendem dessa forma, que isso é o certo, tal, elas vão fazer. Então, eu não estou aqui julgando a pessoa, só estou falando que nem tudo que parece espiritualidade é, irmãos. Um culto cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, é aquele que honra e exalta a pessoa de Jesus Cristo. A presença de Deus é real, pecadores estão se arrependendo, a palavra de Deus é pregada com autoridade, nós nos sentimos mais perto de Deus. Então, esse lugar é um lugar onde Deus se faz presente, amém? Agora, tem igrejas que têm movimento de luz, música, dança e tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas às vezes tem essas coisas todas acontecendo e as pessoas continuam as mesmas. Então, será que realmente
ao mover de Deus nesses lugares? Será que realmente é um avivamento? Porque quando a gente fala a palavra avivamento, irmãos, vida, trazer vida de novo, né? E a gente compara isso com os movimentos de avivamento do passado que aconteceram na igreja. Irmãos, em épocas de avivamento no passado, diante da pregação do Evangelho, pessoas ficavam compungidas. Pessoas choravam por horas diante da presença de Deus, compungidas pela convicção dos seus pecados. Isso é avivamento, irmãos. Pessoas mudavam, eram transformadas, pessoas passavam a pregar o Evangelho, pessoas se convertiam. Isso é avivamento, irmãos. Mas tem muita coisa que pode parecer e chamam de avivamento, mas não é. Então a gente precisa entender isso e buscar santificação nesse ambiente onde Deus se faz presente. Amém? O Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos revela quem é Jesus. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Ele guia o homem à verdade. Jesus é a verdade de Deus. E somente através da ação do Espírito Santo, um homem reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador. Ele convence o homem do pecado. João 16, 7, um pouco antes aí. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só ele é capaz de abrir os olhos do homem para que ele reconheça que Jesus é o Messias esperado, que Jesus é a fonte da vida eterna. A Bíblia afirma claramente que ninguém pode ser regenerado se não nascer do Espírito. A Bíblia afirma claramente que quem não tem o Espírito Santo não pertence a Deus. O Espírito Santo nos regenera para a conversão. Através dele nós nos arrependemos, cremos em Jesus, ele mora dentro de nós e nos ensina a viver de forma que agrada a Deus. Ele nos capacita a produzir o fruto do Espírito. Se você vê uma pessoa que anda fazendo obras da carne, essa pessoa não é de Deus. Quem é de Deus é alguém que produz o fruto do Espírito. Gálatas 5. Eu não estou falando de uma queda, não estou falando de um momento, de uma falha, porque todos nós falhamos. Eu estou falando do que você produz, obras da carne ou fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O crente é alguém que vive no Espírito, irmãos. Amém? A gente é carne ainda, mas a gente vive no Espírito. As coisas do Espírito nos agradam. A gente ama estar na presença de Deus. A gente se emociona com as coisas de Deus. A gente lê a palavra e se identifica na palavra. A gente ouve uma mensagem e aquela mensagem entra no nosso coração. Porque a gente vive no Espírito, irmãos. Quem não vive no Espírito vai ficar fazendo as obras da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Se você é alguém que só faz o que quer e não alguém que faz aquilo que Deus quer, você está vivendo na carne. Não, eu vou me separar do meu marido. Por quê? Porque eu quero. É carne isso, irmão.
Nós somos chamados a viver no Espírito. Não, eu vou tratar meu filho dessa maneira, tal, porque assim, comigo é assim. Bateu, levou. Mas é isso que a Bíblia ensina? O crente é alguém que vive no Espírito. Se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ah, mas ele é um crente carnal. Ele é um crente que, de vez em quando ele abre umas exceções, entendeu? Irmãos, não é isso que a palavra está nos ensinando. Não existe crente carnal, porque o crente é alguém que vive no Espírito. Amém, irmãos? Ou é crente ou não é crente. Ou tem o Espírito ou não tem o Espírito. Deus é justo, irmãos, não se engane. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, irmãos? Ande no Espírito. Lá no seu trabalho, tem que estar no Espírito. Lá na sua casa, tem que estar no Espírito. Vindo para a igreja, tem que estar no Espírito. A gente precisa viver no Espírito, irmãos. Porque senão a gente vai satisfazer os desejos da carne. Entendeu? São opostos entre si, briga toda hora, o Espírito contra a carne contra o Espírito. E você está no meio dessa briga. Se você alimentar o Espírito, vai ser fortalecido e vai fazer a obra de Deus e vai dar o fruto do Espírito. Se você é alguém que vive na carne, vai fazer as obras da carne. O Espírito, ele também nos sela até o dia da redenção. Isso indica que a presença do Espírito na vida do crente é algo irreversível. No passado, como eu falei, o Espírito vinha, tomava um homem, ele era usado por Deus, fazia uma tarefa diante de Deus e depois o Espírito se ausentava daquele homem. Mas agora não, Jesus Cristo deixou o Espírito para a igreja. Todos nós temos o Espírito de Deus e o Espírito é a garantia de que nós somos salvos e de que nós seremos salvos na volta de Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ou seja, é através do ouvir a mensagem do Evangelho que acontece a mudança na nossa vida. Tendo nele também crido, receberam o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. Ele, carimbou, esse aqui é de Deus, esse aqui é meu. O maligno não pode tocar, é meu. Você está selado pelo Espírito Santo. Você pertence a Deus. Alguém que é crente, é cristão, pode ficar possuído? Claro que não, você é selado. O maligno não te toca, irmão. Só se Deus permitir, num sentido de provações, de tribulações que acontecem, e isso pode acontecer porque Deus usa até o diabo. Então, mas no sentido de ficar possesso, não, porque você é selado, tem um selo sobre a tua vida. Quem olha para você no mundo espiritual sabe que você é de Deus. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele é o penhor. Como é que é o penhor? Você tem uma joia, Você chega lá, quero penhorar a joia, tal. Você dá a joia, recebe o dinheiro, aí a joia está lá, depois você vai lá com o dinheiro, quero pagar a joia que eu penhorei, e pegar de volta a minha joia. Você é a joia de Deus. O Senhor deu a sua própria vida em penhor por você. E hoje você tem o Espírito Santo até aquele dia. Naquele dia o Espírito Santo vai te entregar. Está aí, Entendeu? Ele vai ficar com você, ele vai ficar do seu lado até lá.
O Espírito Santo, ele é como o advogado, o paráclito, né? Essa palavra que vem do grego. Outro consolador, allos paracleto. É aquele que se coloca ao nosso lado. Ele se coloca ao teu lado. Ele te ajuda nas tuas dificuldades. Ele nos capacita com dons espirituais. Se você depois vê em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo capacitando a igreja com dons espirituais. Ele pode dar dons a você, ele pode te dar o dom de línguas estranhas, ele pode derramar outros dons, ele pode revestir você de poder e coragem para pregar o Evangelho. Quando nós olhamos, para o livro final de Lucas, início de Atos, nós vemos ali o Senhor preparando os seus discípulos para pregarem o Evangelho em todos os lugares. Eles estavam ali sendo regenerados e recebendo o poder do alto para proclamar a palavra de Deus, a palavra de salvação. E aí nós vamos entrar agora num assunto um pouco espinhoso, mas que a gente precisa tratar com graça e que, ao invés de nos dividir, precisa nos unir. Porque o Espírito Santo foi dado à igreja para unir a igreja. Quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, o alvo era unir os crentes ali. Unir os homens, eles se entendiam, ouviam falar na sua própria língua, eles começaram a se entender e se unir para poder fazer a obra de Deus. A ideia era unir. Mas aquilo que era para unir, hoje tem sido motivo de muita discórdia entre igrejas e denominações por pensamentos diferentes e que devem ser respeitados, com certeza. As duas principais interpretações, as duas principais escolas de raciocínio sobre a ação do Espírito Santo e sobre a questão do batismo no Espírito Santo, nós temos aí uma linha pentecostal clássica, em que se acredita que todo crente ele recebe o Espírito Santo na conversão, o Espírito Santo passa a fazer morada na sua vida, mas após ele receber o Espírito Santo, ele precisa agora buscar uma segunda bênção. E essa segunda bênção é o que eles chamam de batismo no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo é dado, então, para a santificação daqueles que buscam. Nem todos recebem, até porque nem todos buscam, mas é um batismo de fogo. E ele é uma evidência do agir de Deus e da santificação da vida daquela pessoa. A maior evidência de que essa pessoa foi, para os pentecostais, a maior evidência de que essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ou a evidência inicial, é o falar em outras línguas. Portanto, quem não fala em outras línguas não é batizado com o Espírito Santo. Para a igreja pentecostal clássica. Dons espirituais acontecem na vida da pessoa, ela vive um relacionamento mais fervoroso com Deus, e quando eles olham para o livro de Atos, eles entendem que aqueles que receberam o Espírito Santo depois do tempo de conversão, isso acontece porque eles já eram convertidos e agora eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo, falando em outras línguas. Esse é o entendimento pentecostal clássico. Os reformados entendem diferente. O pensamento reformado acredita que todo homem, ao se converter, recebe o Espírito Santo, e naquele momento em que ele recebe o Espírito Santo, ele é também batizado no Espírito Santo. Porque batismo no Espírito Santo, a palavra batismo nos remete a uma iniciação.
Então, o batismo no Espírito Santo para o reformado, o batismo do homem, quando ele se converte, é porque ali inicia a sua caminhada cristã. E só que isso não impede que depois, no futuro, ele busque ser cheio do Espírito Santo. Ele busque os dons do Espírito Santo, a não ser que essa igreja reformada seja de uma linha cessacionista, que aí é outra história que eu vou explicar também agora. Mas, caso contrário, você recebe o batismo na conversão, mas recebe novos enchimentos do poder de Deus ao longo da sua vida cristã, e você deve buscar isso também. Os cessacionistas acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram, por isso cessacionistas, na época dos apóstolos, e não estão mais disponíveis como eram antigamente para nós hoje. Talvez hoje Deus derrame outros dons e haja de outras maneiras, mas como agiu no passado, na época dos apóstolos, não. Entendeu? E, além disso, dentre os reformados, existem aqueles que entendem que quando se fala sobre batismo com o Espírito Santo e com fogo, está se falando de duas coisas diferentes. E existem aqueles que entendem que está se falando de uma coisa só. Aqueles que entendem que está se falando de duas coisas diferentes, entendem que o batismo no Espírito é algo bom, é algo que vem sobre a vida daquele que teme a Deus, que serve a Deus, que busca, que ora. E o batismo com fogo seria um batismo de juízo. Seria o juízo que virá sobre a vida daqueles que não conhecem a Deus. Então há uma diferenciação entre batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Aqueles que creem que está se falando da mesma coisa entendem que... E por que os que entendem que são duas coisas diferentes entendem assim? Porque quando você lê o texto, e quem fala essa expressão batismo no Espírito Santo e com fogo é João Batista, ele está falando de juízo para os fariseus. Ele fala, ele tem a pá na mão e ele vai, recolher o joio, se eu não me engano, o trigo, e o joio vai ser queimado, entendeu? Então João está mandando uma palavra de juízo. Então, por isso, seriam duas coisas diferentes. Só que existem outros que entendem que não, que são coisas semelhantes. O Espírito Santo e com fogo, por quê? Porque o fogo, ele expressa purificação. E existem várias, ou alguns momentos em que, simbolicamente, a presença de Deus é citada como um fogo. Na sarça que ardia, era um fogo, Então, seria a mesma coisa, e aí fala de purificação, mas fala de uma coisa positiva para a igreja. Amém, irmãos? Ele nos convence do pecado, ele nos direciona para Cristo. Aqueles, dentre esses que são reformados, por que eles creem também que o batismo que todos são batizados no Espírito Santo? 1 Coríntios 12, versículo 13. Abra lá. Vale dizer que não tem nenhum texto que, assim, os estudiosos da Bíblia entendem o livro de Atos como não sendo um livro normativo. Muitos estudiosos entendem assim, outros não, Não sendo um livro normativo, porque ali ele está narrando acontecimentos. E que normativo para a igreja seriam as cartas apostólicas. E quando a gente vai para as cartas apostólicas, não tem muitas referências sobre batismo no Espírito Santo. Não tem, aliás, nenhuma. A única referência que tem é essa aqui, de 1 Coríntios 12, 13, que fala: pois em um só Espírito, o quê? Todos nós fomos batizados em um só corpo. Então, o entendimento que há é de que todos nós fomos batizados
em um só corpo. Todos nós. Então não tem um grupo mais cheio de Deus e um grupo menos cheio de Deus na igreja. Todos nós podemos ser cheios de Deus. E todos nós somos batizados no Espírito Santo, independente de falar em línguas ou não. Agora você pergunta, né? E aí, pastor Fábio? Quem é que está com a razão, né? Aí eu falo para você, sou eu que vou resolver isso? Mais de 100 anos esse povo discutindo isso, tu acha que eu vou resolver isso? Não, negativo. Eu estou com todo mundo. Está gravando, né? Não, estou não. Não, vamos lá. A visão da Igreja Cristã Nova Vida, a Igreja Cristã Nova Vida é uma igreja pentecostal reformada. O que isso significa? Que a Nova Vida ela tem as suas origens no movimento pentecostal. O seu fundador era membro da Assembleia de Deus no Canadá, quando então se tornou missionário e chegou ao Brasil e depois de alguns anos trabalhando aqui, fundou a Igreja Nova Vida. Mas após a morte do fundador, que era um homem mais de missões e de desbravar e abertura de igrejas, essa pegada mais missionária pentecostal mesmo, o bispo Walter se debruçou por mais de 25 anos para estudar mais sobre a palavra de Deus e sobre as doutrinas da fé cristã. E aí ele não conseguiu mais se declarar ou declarar a sua igreja, a igreja que ele dirigia, a Nova Vida, como uma igreja pentecostal clássica, porque ele entendeu, através da leitura da palavra de Deus, que a igreja Nova Vida não compartilhava de muitas questões bíblicas, teológicas e também da maneira como se faz o culto na igreja com as igrejas pentecostais, mais tradicionais. Então, ele começou a ver nessas igrejas um culto muito emocional, uma mensagem muito voltada para o bem-estar do homem, igrejas que valorizavam muito personalidades, igrejas que davam mais valor a profecias do que a palavra de Deus, igrejas em que fenômenos eram demonstrados para arrecadação de lucro. Então ele se debruçou nas doutrinas da fé reformada, da salvação pela graça, de uma espiritualidade mais equilibrada, uma igreja mais bíblica, e decidiu adotar essa postura pentecostal reformada. Nós não negamos as nossas origens, nós não negamos o poder de Deus, nós não negamos a ação do Espírito Santo, nós não negamos que os dons do Espírito são para o homem hoje e que o homem precisa ser cheio de toda a plenitude de Deus, mas nós entendemos que, de fato, o batismo no Espírito Santo se dá na salvação e que depois o homem pode ser cheio de Deus em outras ocasiões. Isso é algo que os pastores foram estudando, os bispos foram conversando, e até hoje nós falamos sobre isso e conversamos e estamos em busca de respostas. Entendeu? Amém, irmãos? Entendemos que o que acontece no dia de Pentecostes não se repete mais no sentido de ter um Pentecostes como aquele que aconteceu lá. Não é que Deus não pode ou não faz ou não enche homens e mulheres no dia de hoje como encheu homens e mulheres no dia de Pentecostes que estavam reunidos em oração. Deus continua fazendo aquilo que Ele fez. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas aquilo que aconteceu no Pentecostes aconteceu de uma maneira muito específica. Era um momento em que a igreja estava passando por uma transição muito grande, uma transição do Antigo Testamento, do judaísmo para o cristianismo, para o Novo Testamento. Era uma igreja que antes estava em Jerusalém e agora era uma igreja que ia alcançar os confins da terra. Então aquilo que acontece lá é muito específico daquele momento. E entendemos que não pode ser tomado como uma regra para todos os momentos e todas as igrejas. Amém, irmãos? Além disso, nós entendemos que há um perigo em você criar
duas classes de crentes dentro da igreja. A classe daqueles que são batizados no Espírito e a classe daqueles que não são, porque não falam em línguas. Então, esses daqui não podem trabalhar na igreja porque não falam em línguas. Esses daqui podem porque eles são avivados mesmo, tal. Então, e a gente sabe que, na verdade, quando a gente vai ver a verdade dos fatos, não é isso que define se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não. Amém, irmãos? Então, esse é o tipo de cuidado. Que você não se sinta constrangido porque você não fala em línguas. E que você não se sinta escandalizado por aquele que fala. Aquele que fala em mistérios, edifica a si mesmo. Se houver quem interprete, pode ser que edifique a igreja também. Mas amém por esse que fala. Glória a Deus por esse que não fala. Deus pode querer derramar um outro dom sobre a vida desse irmão. E ele ser tão ou mais usado por Deus do que aquele que fala em línguas. Paulo fala, eu prefiro falar poucas palavras no idioma que as pessoas entendam do que falar milhares de palavras em línguas estranhas que ninguém entende. Amém, irmãos? Então a gente precisa ter esse entendimento sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Todos os crentes, sejam pentecostais ou reformados, ou pentecostais reformados, são ordenados a deixar-se encher pelo Espírito. Efésios 5,18 diz isso. Amém? Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, investindo nosso tempo na leitura da palavra, investindo nosso tempo na oração, jejuando, orando, meditando na palavra de Deus, adorando, estando em comunhão com os nossos irmãos, confessando os nossos pecados, ouvindo a pregação do Evangelho. Quando nós fazemos isso, nós nos candidatamos a ser cheios do poder de Deus. Não há cristianismo sem poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em demonstração de poder. O Espírito Santo é fonte de poder para a igreja. A igreja precisa do poder de Deus. A igreja precisa ser revestida do poder de Deus, da plenitude do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tenham a sua vida governada pelo Espírito Santo. O resultado da embriaguez é dissolução. O resultado da plenitude do Espírito é uma vida no altar de Deus. É uma vida guiada, dirigida pelo Espírito de Deus. E todos nós precisamos disso, irmãos. Seja cheio do Espírito Santo. Busque a Deus, busque os dons de Deus. Se você vai falar em línguas ou não, eu não sei, mas seja cheio da presença de Deus. Não vamos formar grupos ou panelas na igreja ou ficar medindo com um medidor de espiritualidade as pessoas. Vamos olhar para as Escrituras. Amém, irmãos? Então nós vemos o agir do Espírito Santo em todas as épocas da igreja. Resumindo, Deus, ele agiu no passado, o Espírito Santo ungiu homens no passado, o Espírito Santo falou com os profetas no passado. Depois disso, ele usou a vida de João Batista, que falou, olha, eu vim e vou batizar vocês com água, mas depois de mim vem alguém que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E a coisa foi tendo sequência. Depois Jesus vai falar que nós precisamos pedir pelo Espírito Santo. Se o pai que é ruim, ele não dá uma coisa ruim para os seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. É isso que Jesus fala. Jesus orienta os seus discípulos, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Lucas, quando cita esse texto, ele fala sobre o batismo no Espírito Santo. Nós precisamos buscar a Deus. Quando Joel profetiza, vossos filhos sonharão, vossos jovens terão visões, ele está falando sobre o Pentecostes. Quando acontece o Pentecostes e Pedro vai pregar, Pedro fala, assim como Joel profetizou lá.
está acontecendo aqui. Isso está atingindo a igreja, está atingindo os filhos de vocês. E Deus, Ele mandou o seu Filho, o Cristo, que morreu pelos pecados de vocês, mas vocês o crucificaram. E quando Ele pregou a palavra, os homens, 3.000 pessoas se converteram. Elas não se converteram enquanto as línguas estavam acontecendo. Elas se converteram quando a palavra foi pregada. Porque a palavra tem a primazia, irmãos. Amém? E Deus foi se manifestando e operando, e as coisas foram acontecendo de maneiras distintas, em situações distintas, naquele início da igreja. Em Atos 8, em Samaria, Filipe vai lá, prega o evangelho, os homens se convertem, eles são batizados, e aí quando Pedro e João, eles vão a Samaria, vamos lá ver que negócio é esse, samaritano se convertendo, que história é essa? E eles oram por aqueles homens, e eles recebem o Espírito Santo, e eles são cheios de Deus. Aí depois, quando chega em Atos 10, na casa de Cornélio, acontece diferente. Pedro vai lá, prega o evangelho, e antes do batismo, o Espírito Santo é derramado sobre a vida daqueles que ouvem a mensagem, e eles começam a falar em outras línguas e engrandecer a Deus. E aí Pedro fala, como nós podemos negar o batismo a esses que receberam o Espírito Santo como nós? Acontece já numa ordem diferente, porque Deus faz do jeito que Ele quer, na vida de quem Ele quer, irmãos. Ele é Deus. Como é que nós vamos limitar o agir de Deus? Atos 11, 15, Pedro fala que Deus deu o dom a eles quando eles creram no Senhor, e lembrou do que Jesus falou sobre o batismo no Espírito. Atos 19, Paulo chega a Éfeso e encontra lá alguns discípulos que possivelmente eram discípulos de João e pergunta a eles, vocês receberam o Espírito quando creram? E eles falam, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Que batismo vocês receberam? O batismo de João. E aí o que Paulo faz? Paulo batiza eles novamente em nome de Jesus. Impõe as mãos sobre eles para que eles recebam o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo, falam em línguas e começam a profetizar. Já foi diferente. Era o início, irmãos, de tudo. Amém? Mas nós precisamos ter uma visão de unidade da igreja, de buscarmos, de estarmos na presença de Deus, de clamarmos pela presença do Senhor. Independente se você quer chamar de batismo no Espírito Santo ou não, nós não vamos ficar brigando por causa disso, irmãos. O importante é ser cheio da presença de Deus. Amém? O importante é experimentarmos um avivamento na presença de Deus. É disso que a igreja precisa. Um avivamento. Que Deus use a sua vida com os dons que Ele quer te dar. Amém, irmãos? Independente do melhor uso do termo batismo. Todos nós, eu e você, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Viver uma vida no Espírito. Amém? Vamos ficar em pé.